gente fala desse aspecto da convivência, mais do que da consciência, ele é bem interessante, mas ele guarda uma linha muito tênue, assim, entre você confirmar uma democracia racial que não existe. Então, assim, na verdade, para que você possa compartilhar uma convivência efetivamente, é necessário que se tenha uma consciência negra. E aí, exclusivamente negra, já que a gente está falando de consciência entre brancos e negros. Não estamos falando das outras culturas, embora elas também sejam importantes no processo de produção da cultura brasileira. Então há que se entender exatamente o que significa a história e a cultura da população negra, a relação da ocupação negra no território brasileiro, as formas de manifestações que surgiram a partir dessa ocupação no território brasileiro, entendeu? É importante ter consciência de tudo isso, saber como valorizar e, mais do que isso, tomar conhecimento das formas como o racismo vai se manifestando na sociedade para a gente poder fazer um embate dele. Senão, a gente acaba nesse sentido de vamos conviver todos juntos, negligenciando uma cultura que já está silenciada, já que ela não tem voz. Nessa proposta, às vezes, da gente só conviver, a gente continua mantendo as coisas como estão. Então, eu sou mais da defesa de que para conviver é preciso ter consciência, justamente para dar voz a um grupo que por muito tempo teve silenciado sua história e cultura. Uma das pesquisas que eu desenvolvi é exatamente sobre isso. Como a minha formação foi escolarizada, eu sou pedagoga, atuo nas escolas regulares, eu tive uma outra vivência, um outro processo educacional dentro do Centro Cultural Quilombinho. E aí no processo de pesquisa deu para entender bem essa dicotomia e o quanto, na verdade, uma escola regular tem a aprender com a proposta educativa do Centro Cultural Quilombinho. Quando a gente tem o processo da escola regular, os princípios filosóficos que embasam a pedagogia brasileira, na verdade, eles trazem ideais que não são atingidos pela realidade escolar, mas que são muito próximos da realidade educativa que a gente tem no Quilombinho. Uma das coisas que eu costumo dizer é que a escola tem muito a aprender com o processo educativo do Centro Cultural Quilombinho. E aí, quando a gente vai buscar uma outra forma de compreender a realidade, que para alguns autores a gente chama de cosmovisão africana, a gente vê nas atividades do Centro Cultural Quilombinho um reforço dessa educação de tradição africana. A gente tem o uso da circularidade, da horizontalidade das relações, um aspecto muito forte da corporeidade, da ludicidade das crianças. Então, para você falar de uma atividade educativa com criança que não trabalha com corpo e que não trabalha com oralidade, você está compartimentando as pessoas, entendeu? Você está fazendo com que as crianças deixem de ser crianças e passem a ser só cabeça. E isso é muito cruel, é muito violento para o processo educativo. Então, mesmo dentro dos ideais que fundamentam a pedagogia da escola regular, a gente tem essa proposta de trabalhar com o corpo, com a oralidade, com a ludicidade, e aqui no Quilombinho a gente consegue isso de maneira efetiva. Uma das razões pode ser que, por ser uma proposta de educação não escolar, existe essa liberdade de trabalho, né? Isso seja favorecido. O processo escolarizador tem que passar por uma série de necessidades, né? Que são comuns a todas as escolas, os padrões burocráticos que regem o ensino regular mesmo, que acabam tolhendo essas possibilidades de ação. Então, na verdade, a possibilidade de estar fora do espaço escolar favorece com que esse espaço seja mais africano ainda em suas propostas. Quando a gente tem o Dia da Consciência Negra, a gente tem, na verdade, um momento de reflexão bastante grande para entender como é que a convivência social está posta na nossa sociedade. Na medida em que a gente tem uma desigualdade social mesmo, entre ricos e pobres, é importante a gente entender que essa massa que a gente chama de pobre tem cor, né? E que essa cor não é ocasional. E que então, para a gente poder efetivar nosso trabalho de convivência harmoniosa, a gente precisa tomar consciência dessas desigualdades que atingem a nossa sociedade, especialmente a desigualdade racial, que na verdade ela se faz bastante maquiada, sabe, em algumas situações. Então a gente precisa botar aí uns óculos da verdade para poder fazer o discernimento dessas situações e construir uma outra relação social. Então, na proposta educativa de trabalho com a temática do Dia da Consciência Negra, a gente diz que reeduca as relações étnico-raciais. Eu acho que a grande sacada é essa, de reeducar as relações étnico-raciais não para negros, é para negros, para brancos, para indígenas, é de reeducar todas as nossas relações étnico-raciais, para daí sim tentar construir uma convivência que trabalhe com a equidade. Talvez a igualdade em alguns aspectos seja realmente impossível ou até desnecessária, mas a equidade
aí eu acho que a gente vai atingir um patamar interessante de trabalho. 3, 4.